Uma das principais questões que permeava a questão política, a dinâmica política do Brasil na época da Primeira República, era a relação entre a presidência, entre o governo federal, entre a capital, o Rio de Janeiro, e os estados. Essa relação ela era preocupante, né? Ela era difícil de ser modulada, porque era um contexto onde o federalismo tinha acabado de ser introduzido. Então a gente falava de um Brasil que, muito recentemente, passava a contar com mecanismos de autonomia dos estados. Essa relação ela acabou sendo resolvida a partir de 1898, na presidência do Campos Salles, que instituiu um mecanismo chamado de política dos governadores. Na prática, a política dos governadores consistia num método de promover o relacionamento entre os estados e a União, entre o governo central e os governos estaduais. A política dos governadores pressupunha que seria criado uma maior autonomia aos governos estaduais, desde que esses governos apoiassem a presidência da República. Dito de outra forma, a política dos governadores garantia que não haveriam intervenções federais nos estados. A intervenção federal era um mecanismo constitucional da época. Os governos federais poderiam intervir, tirar governadores, mudar aspectos políticos dos estados, caso julgassem necessários. Pela política dos governadores, o presidente se eximia dessa alternativa, se eximia da possibilidade de intervenção e, em contrapartida, os governos estaduais garantiriam que seus deputados, seus eleitores, apoiariam as propostas e políticos que o governo federal queria. Era uma forma que o governo federal garantia que suas bancadas no Congresso seriam bancadas que apoiassem leis, medidas, propostas, projetos que o governo federal, que o presidente em exercício, tivesse. Então, a gente pode dizer que a política dos governadores é uma política que garante autonomia para os estados, em contrapartida a um apoio desses estados ao governo federal, né, como ficou estabelecido a partir do governo Campos Salles. Vamos dar uma olhada como é que o Enem abordou isso. Nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que se chamou a política dos governadores. Em círculos concêntricos, esse sistema vem cumular no poder central, que é o sol de nosso sistema. A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas do século XX e fortaleceu, letra A, o poder militar como ponto fiador da ordem econômica. Os militares, na verdade, eles ficaram tanto quanto enfraquecidos a partir da política dos governadores. O cenário que nós vamos ter, a partir da introdução dessa política, é o fortalecimento de oligarquias estaduais, que acabaram apoiando a presidência, apoiando o Campos Salles, o Rodrigues Alves e outros presidentes da República, e com isso conseguiram se entronizar em diversos estados. A gente tem vários estados brasileiros onde a oligarquia mantém-se no poder durante muito tempo na Primeira República. Então a letra A está errada. B. O presidencialismo com o objetivo de limitar o poder do coronel. Na verdade, a partir do momento que eu dou autonomia às oligarquias estaduais, o coronelismo ele tem mais facilidade de acontecer. O presidencialismo se enfraqueceu com a política dos governadores, e não o contrário. C. O domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa. Esse é o nosso gabarito. Os grupos regionais, as oligarquias, acabam dominando a ordem federativa a partir do ponto de vista que o presidente se exime de promover intervenções. Então, nosso gabarito vai ser a letra C. Só as outras duas para a gente excluir. D. A intervenção dos estados autorizados pelas normas constitucionais. Havia essa autorização, a Constituição autorizava intervenções, mas pela política dos governadores, as intervenções elas são diminuídas, mitigadas. Então a D está errada. Letra E. Isonomia do governo federal no tratamento de disputas locais. Na verdade, o governo federal tratava as disputas locais de acordo com os grupos que o apoiavam. Então não era isonômico, não era igualitário. O governo federal apoiava os grupos que o apoiavam também. Então exclui a letra E, gabarito, letra C.